Boa noite a todos. Eu sou Cristina Von Glen, eu sou imunogeneticista, bióloga, diretora do Laboratório de Imunogenética do Hospital Universitário Cajuru. Trabalho nessa área já há mais de 30 anos. O assunto de hoje ele é decorrente da grande evolução que teve as técnicas de histocompatibilidade, que trouxeram novos conhecimentos e novos conceitos. Para responder essa pergunta, o que é considerado ideal para um laboratório de imunologia de transplantes, agora em 2022, 2023, ela precisa de dois pontos de vista. Um deles, o Renato Di Marco, que é do IGEM, vai apresentar, fazer um breve resumo dessas técnicas que apareceram, comparando alguns resultados uma com a outra, e vai colocar o que é necessário para que a gente atinja um ideal com as análises. O Fernando Vinhal, o Dr. Fernando Vinhal e a doutora Margarete Torres, que também têm experiências com laboratórios e são clínicos, são nefrologistas também, trabalharam como nefrologistas, vão fazer uma boa ponte entre o laboratório e as equipes de transplantes. A outro ponto de vista é relativo às equipes de transplantes. E para que a gente conheça esse ponto de vista, nós pedimos a contribuição de todos os transplantadores que estão na audiência, que deem a sua opinião e que a gente possa, então, ter uma análise mais fiel, uma análise mais real, que venha contribuir para o transplantes e para os pacientes, sempre procurando o melhor para os pacientes. Vou pedir para o Renato de Marco iniciar. Então, boa noite a todos. Obrigado, Cris, pela introdução. Como a Cris falou, essa sessão ela tem como objetivo ser interativa, tá? Então, é importante que a participação de todos que estão na plateia, com perguntas, com discussão, para que a gente tenha um evento rico. Bom, então, quais são as ferramentas hoje disponíveis no laboratório, né? E quais são os seus significados clínicos? Então, acredito que todos conheçam, né, a prova cruzada por citotoxicidade dependente de complemento, a prova cruzada por CDC. Ela foi o primeiro método de detecção de anticorpos descrito no 69, em que consiste a gente incubar linfócitos do doador, tá, proveniente de diferentes fontes, com soro do receptor. Após isso, a gente adiciona uma fonte de complemento, né, do sistema complemento, e depois de um certo tempo de incubação, a gente verifica, através de um corante vital, né, se essas células estão mortas ou estão vivas, né? Então, quando há ativação do complemento, essas células elas morrem e a gente consegue, elas são marcadas de uma cor diferente daquelas células que ficam vivas. E isso é observado através do microscópio de fluorescência, um microscópio invertido, né? Então, ela é uma técnica operador dependente. Qual que é o significado da prova cruzada por CDC? Tá? Então, a prova cruzada por CDC positiva, quando a morte celular, né, a ativação do complemento, ela está fortemente associada à rejeição hiperaguda. Tá? Então, nesse trabalho do Teraszak, de 69, um dos trabalhos mais citados na literatura médica, foi possível demonstrar que uma prova cruzada positiva está fortemente associada com rejeição hiperaguda. Tá? E desde então, essa prova cruzada CDC pré-transplante passou a ser mandatória, e quando positiva, é uma contraindicação absoluta, uma contraindicação formal ao transplante de rins. Tá? E esse experimento, né, essa pesquisa nunca mais foi repetida devido às questões éticas envolvidas. Com a evolução da metodologia, né, foi descrita a prova cruzada por citometria de fluxo. Tá? Uma vez que ela usa fluorescência, ela é uma técnica mais sensível. Como que funciona? Então, a gente também parte de linfócitos, tá? Esses linfócitos extraídos de diferentes células, de diferentes fontes celulares, né? Pode ser do sangue, do baço, fragmento de baço, de gânglio. Essas células são tratadas com uma enzima com a finalidade de retirar uns receptores de FC da superfície dos linfócitos B. Foi esse tratamento que passou a ser possível, após esse tratamento, que passou a ser possível analisar as provas cruzadas por citometria de fluxo contra linfócitos B. Tá?
E hoje em dia também a gente consegue diferenciar, né, as células B naive, né, e as células B de memória, que há um ganho na confiabilidade dos resultados da prova cruzada por citometria B, embora esse passo ele não é obrigatório, tá? Então, esses linfócitos, posteriormente tratados, eles são incubados com o soro do receptor. Se no soro do receptor tiver anticorpos pré-formados, ele vai se ligar. Essa ligação, na maioria das vezes, a gente consegue provar que é contra antígenos HLA, mas pode ser contra qualquer antígeno de superfície dos linfócitos. Depois desse tempo, esses linfócitos, eles são marcados, tá? Então, a gente usa marcadores de linfócito B, então a gente usa um anti-CD19 com uma fluorescência, um anti-CD3 para marcar linfócito T com uma segunda fluorescência, e um anti-anticorpo com uma terceira cor. E isso é lido no citômetro de fluxo. Então, aqui não mais há uma questão do operador, não há mais uma interpretação do resultado da prova cruzada, uma vez que esses dados vão ser numéricos. Tá? No aparelho, nós conseguimos ver que a gente consegue ver os linfócitos, tá? A população de linfócitos. Essa população de linfócitos, a gente consegue determinar quem são os linfócitos B, quem são os linfócitos T. Nos linfócitos B, a gente consegue separar por esse marcador de memória os linfócitos B naive do B de memória. E a gente utiliza hoje no laboratório, e como o Neumann mostrou, ele também está validando no laboratório dele, o uso dos linfócitos B naive e dos linfócitos T, tá? E essa população aqui a gente consegue analisar de forma independente e isolada, tá? Pela presença, para detectar ou não esses anticorpos, anti-anticorpos no verde, no canal verde. Tá? Então, quando há deslocamento desse pico para o lado direito, isso significa positividade. Tá? E a positividade é comparada com um controle negativo, um soro controle negativo. Comparando esses dois resultados, a gente pode determinar se o resultado é positivo ou negativo. A outra ferramenta frequentemente utilizada e muito utilizada no Brasil é o Luminex Single Antigen. Tá? No Luminex Single Antigen, a grande vantagem aqui é que a gente pode analisar não só uma resposta contra um determinado doador, mas a gente pode saber quais os anticorpos presentes no soro do receptor e quais antígenos HLAs que ele reconhece. Tá? Então, aqui é uma representação no gráfico desses anticorpos. Cada barrinha aqui representa uma bit, tá? Que está recoberta por um antígeno HLA conhecido. Tá? Então, com isso, a gente consegue saber se tem ou não tem anticorpos contra esse antígeno e a força desse anticorpo medido pela unidade de MFI. Tá? Então, esses painéis são bons porque eles têm todos os grupos de alelos HLAs que importam no transplante e que estão representados ou pelo seu antígeno mais frequente na população, ou quando a gente tem mais de um, por exemplo, aqui, ó, nós temos 2A24, é porque você pode ter anticorpos, por exemplo, anti-alelo, né? Tem regiões um pouco diferentes nessa molécula do 2402 e do 2403, diferentes alelos. E qual que é o significado clínico da citometria de fluxo e do Luminex? Tá? Então, quando esse trabalho do grupo francês, ele reflete bem a noção que a gente de qual é o risco, né, na estratificação do risco do transplante, o que ele significa. Então, nesse trabalho, eles selecionaram pacientes que transplantaram com CDC negativo e eles mediram o anticorpo. Eles fizeram a prova cruzada tanto por citometria de fluxo e verificaram os anticorpos por Luminex usando um corte bem baixo, de 500 de MFI. Tá? Então, o que eles observaram? Que quem não tem DSA, e logicamente a citometria de fluxo é negativo, você tem uma frequência baixa de rejeição, tanto aguda, tanto celular quanto moral, uma frequência baixa de rejeição mediada por anticorpo e uma sobrevida de 96% em 2 anos. A presença de um DSA com citometria de fluxo negativa aumenta o risco de você ter uma rejeição mediada, uma rejeição aguda e uma rejeição mediada por anticorpo. Mas ela não influenciou na sobrevida em 2 anos, da sobrevida do enxerto em 2 anos. Já a citometria de fluxo positiva, com DSA, a frequência, né, observada de pacientes com rejeição aguda e com rejeição mediada por anticorpo foi muito mais alta e houve um impacto na sobrevida do enxerto, né, ele caiu de 96% para 85% em 2 anos. Tá? Então, esse é o que uma citometria de fluxo e o que a presença de um DSA significa para um transplante.
representa, né? E qual que é a relação entre a prova cruzada e o Luminex Single Engine? Aqui são dados do nosso laboratório, tá? Mas que a gente encontra dados muito similares na literatura, em que é possível ver que para você ter uma prova cruzada CDC positiva, você precisa ter anticorpo doador específico, DSA, com valores superiores a 11.000 de MFI, tá? Então, valores de 5.000 de MFI, que é um valor relativamente alto, que assusta, ele não gera um CDC positivo, tá? Ele é esperado um CDC negativo. Já uma citometria de fluxo, ela é bem mais sensível, tá? Então, com um corte aqui, para calcular através de uma curva ROC de 2.500, a gente tem esse limiar de positividade e negatividade, tá? Então, ele é bem mais sensível que o CDC. Então, a gente é capaz de enxergar reações positivas, né, ou reações contra anticorpos anti-HLA, mais frequentemente, né, muito mais facilmente pela prova cruzada por citometria de fluxo. E quais são os problemas encontrados, né? O que é importante ressaltar que isso funciona muito bem no laboratório, tá? Então, a gente consegue hoje predizer os resultados da prova cruzada num doador falecido, no doador vivo, pelos seus NFIs, a gente consegue já saber o que a gente vai esperar, mas tem situações, que são as situações que, geralmente, mais a gente recebe perguntas, que é quando você tem uma prova cruzada positiva na ausência de um anticorpo doador específico, de um DSA, tá? E aqui tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas vezes a gente está falando, a paciente tem um painel zero, tá? Mas um painel zero para classe 1, para classe 2, se isso foi avaliado de forma global, como a gente vai conversar, tá? Ou às vezes o paciente não tinha DSA, ele não tinha DSA contra o quê? Contra o ALB, DR, DQ, talvez, mas e contra C, DP e o DR beta 3, 4, 5? Então, tem que tomar muito cuidado com essa análise para afirmar a ausência de DSA. Tá? Mas mesmo na ausência completa de DSA, a gente encontra provas cruzadas positivas, e isso tem algumas explicações na literatura, tá? Então, pode ser por interferência de medicamentos, pacientes em uso de rituximab, eles dão prova cruzada por CDC e por citometria de fluxo B, contra linfócitos B positivas, tá? Então, alguns pacientes que estão em lista de espera, eles estão fazendo uso de rituximab para tratamento de lúpus, e a gente é capaz de detectar esse rituximab na citometria por até 6 meses após a infusão. Tá? Então, o laboratório ter essa informação é muito importante para a correta liberação dos resultados. E também a doença do paciente, né? Então, pacientes HIV positivos, eles dão resultado de CROSMET T positivo e B negativo, que biologicamente não faz muito sentido, porque tudo que tem no linfócito T está no linfócito B, então eu esperaria sempre T e B positivo, né? Não somente o T positivo e B negativo. E isso a gente já sabe que é efeito daquela enzima que a gente usa para retirar os receptores de FC. Então, para a avaliação do CROSMET T, eu necessito fazer esse CROSMET sem pronase, para poder avaliar, para poder liberar o resultado de uma forma correta. E pacientes com doenças imunológicas, como lúpus ou nefropatia por IgA, eles apresentam resultados de prova cruzada positiva na ausência de DSA, e isso acontecendo durante um plantão, durante um doador falecido, é muito complicado, porque a gente precisa ter certeza absoluta da ausência de DSA para liberar esse resultado com segurança. Tá? É importante ressaltar aqui que não há evidências na literatura de que a prova cruzada positiva, na ausência de um anticorpo doador específico, ela é um fator de risco para o transplante. Tá? Então, no nosso laboratório, a gente costuma liberar o resultado final como negativo, e a gente avisa a equipe, né, transplantadora, de que isso aconteceu. Um outro problema, uma dificuldade que a gente encontra são reações falso-positivas no Luminex Single Engine, tá? Então, essas reações falso-positivas, elas acontecem, obviamente, mais frequentemente quanto menor for o cutoff, não, menor for o corte. Se eu usar um corte muito baixo, eu vou ter muitas amostras tendo reações falso-positivas, tá? E se eu aumentar meu cutoff, eu vou ter menos. Isso é decorrente de um problema estrutural do single, tá? Uma questão metodológica, né? Impossível melhorar isso, em que você tem na BID, né, na superfície dessa BID, você não tem somente antígenos íntegros, você tem antígenos na forma desnaturada, em que ele perdeu o peptídeo ou a beta-2 microglobulina, por exemplo, e acaba expondo regiões aqui que naturalmente não são expostas e acaba tendo uma reação cruzada com um anticorpo contra alguma outra coisa que formado. E há uma grande evidência, uma grande
base de dados, aqui eu coloquei apenas 3 trabalhos, de que essas reações falsas positivas, essas reações contra antígenos desnaturados são clinicamente relevantes, tá? Então, isso é um trabalho do laboratório, é um trabalho muito difícil, não é, às vezes é muito difícil ter certeza que essa reação é falsa ou positiva, tá? Mas os laboratórios têm algumas ferramentas para suspeitar de quando isso acontece. Com relação à tipificação HLA do doador, né? Então, hoje, né, pelo SUS, né, pelas portarias que hoje nós temos disponíveis, o doador falecido, ele é tipificado, né, para o HLA A, B, DR e DQ, tá? E isso é muito pouco, tá? O ideal para um doador falecido é ter a tipificação completa, sem sombra de dúvida, visto que ele é testado, né, durante a prova cruzada pré-transplante contra diversos receptores que apresentam uma diversidade muito grande de anticorpos pré-formados. Então, a gente precisa saber se um paciente tem ou não tem anticorpo. Então, o ideal para o doador falecido é, com certeza, ter uma tipagem completa. E essa tipagem de média resolução significa que a gente consegue resolver ou diminuir as possibilidades alélicas, né, desses HLAs, desses locos. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação desse código, que a gente chama código NMDP, é importante para o laboratório para ajudar na avaliação de DSA. Já no doador vivo, nós também podemos tipificar o A, o B, o DR e o DQ, tá? Existe na descrição uma informação que a prova esse teste só pode ser feito se a prova cruzada for negativa, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que estão ou com interferência de medicamento, ou tem essas doenças imunológicas, o HIV, por exemplo, que são pacientes que podem gerar uma dúvida no resultado, e a gente precisa da tipagem do doador. Essa tipagem, ela é satisfatória, tá? Para resolver a grande maioria dos casos dos transplantes intervivos, mas quando um paciente, por exemplo, apresenta anticorpos contra HLA-DP, que é muito frequente em pacientes retransplantes, nós precisamos tipificar o DP do doador para saber se esse anticorpo detectado é ou não um anticorpo doador específico. Outro conceito muito importante é o que significa o CPRA, o PRA virtual, né? Essa porcentagem de PRA. Tá? Então, como que a gente faz isso no laboratório? Então, a gente tem um painel, tá? Que é constituído por indivíduos da população, tá? Então, a gente tem milhares de doadores cadastrados na base de dados, e aqui eu representei 10, por exemplo, fenótipos de doadores. E quando a gente faz no signo, a gente define os anticorpos, né? Esse paciente tem anticorpo contra 2, contra B7, contra DR1. O que é feito é uma prova cruzada virtual, tá? Contra todos esses doadores do banco. Então, por exemplo, esse primeiro paciente tem anticorpo, esse paciente que tem anticorpo contra o A2 desse doador e o B7 desse doador, tá? Então, isso é um crossmatch virtual positivo. Nesse segundo doador, ele não tem anticorpos pré-formados, então isso é um crossmatch virtual negativo. Então, quando os crossmatches virtuais positivos têm? São 7, tá? Independente se foi reconhecido uma única vez ou 2 vezes, são 7 crossmatches virtuais positivos em 10. Então, o painel calculado, ele é de 70%. Significa que esse paciente tem anticorpos pré-formados contra 70% da população. Esse CPRA, em que a gente utiliza um cálculo do fenótipo completo da população, ele é hoje o mais utilizado, o painel que a gente mais visto nos trabalhos científicos e é o mais informativo na grande maioria das situações. Mas você pode também calcular um painel para classe 1, no qual você ignora o classe 2, você só olha para os antígenos classe 1, que é 1, 2, 3, 4, 5, 5 em 10, 50%, ou um painel classe 2. Isso é possível, softwares hoje, dos fabricantes, a maioria trabalham dessa maneira. Tá? Em que você tem 1, 2, 3 pacientes em 10, 3 crossmatches virtuais positivos em 10, um painel de 30%. Tá? Importante aqui é que você não pode, se você tem o classe 1 e o classe 2, somar para ter o classe 2, porque você pode ter células em que você tem o crossmatch virtual positivo para classe 1 e classe 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, não é uma soma. Isso precisa ser calculado. E qual é a relevância desse painel? O que esse painel significa para vocês? Primeiro, significa que é a porcentagem da população contra o qual esse paciente tem anticorpos pré-formados.
Mas, durante muito tempo, né, ainda em muitos centros, ele é utilizado como uma avaliação de risco do transplante. E por que que ele é avaliado? Por que que ele foi considerado como um risco, né, no cálculo do risco imunológico? Até 2002, tá, esses painéis eles eram feitos por provas cruzadas. Então, você tinha lá um soro, você passava isso com diversas células, e você via lá. Então, eu passei com 10 células, 3 foram positivas, no painel de 30%. Tá? Esse cross-match, ele era limitado a uma tipagem, geralmente a VDR, ele tinha baixa sensibilidade, como eu mostrei, você só teria anticorpos, você pegaria anticorpos acima de 10.000 de MFI, você não conseguiria saber exatamente quais são os anticorpos presentes que geraram aquela positividade, principalmente para os pacientes hipersensibilizados. Então, estatisticamente, um PRA elevado estava relacionado a um DSA não reconhecido. Tá? Então, ele era um marcador da presença de DSA. Tá? Então, com isso, um PRA elevado era considerado um risco imunológico maior, estava no CADIGO. Hoje, a gente faz painel por Luminex, tá? Então, em geral, a gente pode ter a tipagem completa do doador. Nós temos uma alta sensibilidade, é o teste mais sensível hoje para se detectar anticorpos. Você consegue determinar todos os anticorpos presentes no soro, você pode determinar, e a presença de DSA, então, é mais facilmente definida, na maioria dos casos. Então, um PRA elevado, sem DSA, não é um fator de risco do transplante, tá? Isso é um conceito que vem tendo cada vez mais trabalhos aparecendo, e em 2020, essa informação está no CADIGO, tá? Então, no CADIGO, não tem mais a informação de que um PRA sozinho, ele é um fator de risco. O que é um fator de risco é a presença de um anticorpo doador específico, tá? Esse PRA calculado, então, ele é muito útil para a gente determinar a transplantabilidade do paciente. A gente sabe que o paciente com painel de 80%, ele tem uma dificuldade de transplantar muito maior do que aquele com zero. Tá? E no pós-transplante? No pós-transplante, o que se sabe, que tem uma grande evidência, né, é que os anticorpos, de novo, eles são mais patogênicos, são mais deletérios do que os anticorpos pré-existentes. Isso tanto olhando a incidência de rejeição mediada por anticorpo, quanto a sobrevida do enxerto. Tá? Mas ainda é discutido o papel de um DSA no pós-transplante com um paciente estável, tá? Isso é muito discutido, por isso muitas equipes não monitoram o paciente, porque se eles não vão tratar, não se monitoraria. Tá? Mas o que é consenso é que o painel pós-transplante, ele é um teste necessário para você ter a informação de uma evidência do anticorpo presente, que vai fazer com que você classifique essa rejeição como uma rejeição mediada por anticorpo ou não, tá? Então, esse é um critério super importante e que a gente tem que fazer no momento da biópsia para poder classificar, segundo os critérios de Banff, como uma rejeição mediada por anticorpos. E como que estão os laboratórios hoje no Brasil? Então, aqui pelos dados do controle de qualidade da BH desse ano, pelas inscrições, a gente vê que os laboratórios, em geral, eles são capazes, estão aptos a realizar as tipagens em média resolução, e eles têm a tecnologia necessária para fazer tipagem completa, se necessário. Com relação ao painel, todos os laboratórios realizam o Luminex Single Entry, tá? O que é muito bom. Então, hoje, no Brasil inteiro, é capaz de definir esses anticorpos, e temos tecnologia para isso. E com relação à prova cruzada, a maioria dos laboratórios ainda realizam a prova cruzada por CDC somente, tá? 16 laboratórios têm a possibilidade de realizar a prova cruzada por citometria de fluxo, sendo que 8 realizam as duas técnicas. Tá? E qual que é essa função, então? Qual que é a função do laboratório? O que é o mundo ideal, tá? A função do laboratório é estratificar esse risco do transplante, como a gente conversou até agora. Então, se o paciente tem um CDC positivo, esse transplante ele não é possível por um alto risco de rejeição hiperaguda, ou ele vai ter que dessensibilizar. Tá? Se o CDC é negativo, citometria de fluxo positiva, esse transplante ele é possível, mas ele tem um alto risco de rejeição mediada por anticorpo. Tá? Então, ou você vai ter que adaptar a imunossupressão, ou saber se você quer fazer esse transplante de acordo com a característica do receptor, se eu tenho plasmaferese, se eu tenho como tratar uma rejeição mediada por anticorpo. Se você tem uma citometria negativa e o DSA positivo, esse risco de ter essa rejeição mediada por anticorpo ele é menor, mas ele ainda existe, tá? Então, da mesma forma, tem que se pensar em acompanhar esse paciente mais de perto,
ou qual esquema de imunossupressão vai ser utilizado. Quando você não tem anticorpo no dia do transplante, CDC negativo, citometria negativa, não significa que o risco é zero, tá? Esse paciente, ele pode ter sido exposto a esse antígeno previamente, você não mediu o anticorpo na época certa, né? Você não está vendo esse anticorpo agora, mas existe o risco de memória, tá? E o mundo ideal seria, né, o risco zero, na verdade, risco 1, né, vamos dizer assim, é você não ter o DSA e não ter memória, pacientes não sensibilizados, tá? Então, com isso daqui, e aí é muito importante você saber a informação de DSA no dia do transplante, isso é praticamente inconcebível você não ter essa informação no dia do transplante, e o resultado das provas cruzadas, a gente consegue estratificar o risco de alto risco, né, ou para evitar para não fazer esse transplante, até o menor risco possível. Então, essa aqui é a visão do que é o ideal para um laboratório nos dias de hoje e é possível ser feito, tá? Então, agora a gente está aqui aberto para discussão, para perguntas, com o nosso grupo aqui de discussão. Já tem uma pergunta, eu não sei se a gente pode fazer na pergunta, você responde para você, Renato, e o Vinhal e a Margarete dão uma complementação, pode ser? Cris, eu vou até aproveitar essa primeira pergunta e já colocar aqui para o Renato também, que é sempre um ponto crítico, né, dentro do laboratório. Bom, primeiro agradecer, né, Renato, obrigado aí pela sua apresentação geral, que foi excelente. O Davi, que é o autor dessa pergunta, também já agradece e parabeniza pela palestra. Então, o que a gente tem que ficar bem definido, ou seja, tem que ter uma boa tipagem para evitar novas sensibilizações e uma boa avaliação dos estados imunes desse paciente regularmente, conforme as legislações e as definições. Bom, a pergunta do Davi, ele pede para você complementar, de uma certa forma, aquela correlação que é muito comum dos clínicos ali, de o nível de MFI que pode prever um resultado de provas cruzadas por CDC ou citometria. E eu gostaria de acrescentar ainda, dentro na prática do seu dia a dia aí, que vocês têm um número de transplante assim, excelente, se você também tem a diferenciação para os diferentes transplantes de órgãos sólidos. Primeiro só dizendo que o Vinhal falou agradecendo, mas essa apresentação foi de todos nós aqui, todo mundo contribuiu aqui numa apresentação conjunta, né? Não é minha, não, é dos nós 4 aqui. Tá? Então, com relação à correlação, o CDC, você precisa de um MFI mais alto para você ter uma prova cruzada positiva. Em geral, os dados da literatura eles são para os antígenos de alta expressão, que são os antígenos HLA A, B e DR. Tá? Para o HLA-C, a correlação costuma ser muito ruim, a gente precisa de um MFI muito alto, ou mesmo o MFI alto acaba não dando uma prova cruzada positiva. Tá? O DQ, a gente costuma pegar acima de 15 mil, né? E o DP é mais raro ainda, porque ainda o DP tem uma questão de expressão entre o DP. Existem os DPs de alta expressão, os DPs de baixa expressão, embora esse dado fino eu não conheço nem na literatura e a gente também não tem. Tá? Então, depende um pouquinho do antígeno, tá? Mas, em geral, existe também, a gente, acima de 10 mil, a gente já calculou no laboratório, 15% dos CDCs com DSA acima de 15 mil dão negativo, tá? Eles, ou é pela composição dos anticorpos fixadores de complemento e anticorpos não fixadores de complemento, mas ele dá negativo e acontece, não tem nenhum erro. Se você faz uma citometria, esse anticorpo ele existe, ele é real e dá positivo. Já a citometria de fluxo, os dados se conversam melhores, né? Porque tanto o Luminex como a citometria de fluxo, eles são revelados, né, por anticorpos, por anti-anticorpos. Então, eles representam a mesma maneira de revelação. Então, os dados se conversam bem melhores. Quando a gente faz esse levantamento com transplantes intervivos, a sensação é verdade, que os dados, às vezes, com MFIs até menores, né, quando você tem transplante com filhos ou com marido, os nossos dados são até com MFI menores. A partir de 1.500 já dá positivo, né? No falecido, a gente teve esse dado de 2.500.
E assim como no CDC, também é influenciado por resultados diferentes de C, por exemplo. Para você ter uma citometria com HLA-C, você precisa de MFIs maiores. DQ é a mesma coisa. Dificilmente um DQ abaixo de 5.000 vai dar uma citometria positiva, tá? Então, ele tem essa relação. E o DP, DP de baixa expressão, eu preciso de 10.000, às vezes, para dar uma citometria de fluxo positivo. Tá? Então, tem essa variação. E entre os diferentes órgãos, né, que é uma pergunta do Vinhal, a gente costuma adotar, tá, um corte muito parecido, porque quando a gente conversa com as equipes e traduz os resultados em riscos, geralmente são os mesmos riscos que eles querem evitar, né? Então, por mais que quando a gente fala com a equipe do coração, que a gente pode ter uma citometria de fluxo positiva, e a equipe não tem uma plasmaférese, não tem como fazer um tratamento de rejeição mediada por anticorpo, ele quer evitar risco. Lógico que, dependendo da gravidade do paciente, eles entram em contato para a gente subir um pouquinho, né, esse risco, passar um pouco mais para o benefício, uma situação de urgência. Mas no basal, a gente costuma aplicar um corte de 1.500 para BDR, né, para o virtual, e 5.000 para CDQ e DP. O Davi, ele tá questionando aqui, Renato, a questão de se o MFI serve para prever ou se o ideal seria o título, ou seja, então, se eu tiver um nível bem elevado ou mesmo transitório de MFI, se isso se serve para prever o desfecho do transplante. O que tem na literatura, que eu acho que, pelo menos a gente vê os dados já de meta-análise, alguns dados mais com evidência científica maior, é que a presença de um DSA já tem impacto no transplante, tá? Independente até do MFI, tá? É lógico que, se ele for um DSA positivo, uma citometria de fluxo positiva, agudamente isso pode ser mais importante. Mas que os dados de meta-análise mostram que simplesmente a presença de DSA, até com dados de valores baixos de MFI, isso tem impacto no transplante. Complementando aqui, né, Renato? Acho que também tem que relembrar que o anticorpo pela metodologia do Luminex é semi-quantitativa, né? Porque nós temos a questão de saturação. Então, às vezes, a gente vai pegar com o mesmo nível de DSA, quando a gente faz a citometria, ou se for fazer o CDC e se fizer diluições, você vai ter forças diferentes, que para evitar o risco nesse transplante pode ser até igual, mas quando você vai para um protocolo, por exemplo, de dessensibilização, é importante você ver a força do anticorpo. Então, a prova cruzada, ou por citometria, ou por titulação em CDC, um dos dois, vai dar um impacto maior para nós também. Só para relembrar essa ideia que o método não é quantitativo, né? E lembrando também, porque a gente às vezes tem um determinado MFI baixo por um alelo, mas a gente tem que lembrar que às vezes pode haver uma diluição, porque no kit a gente tem lá 100 bids, tem mais alelos, e alguns alelos compartilham são reações cruzadas, e aquilo está diluído com outros alelos, né? Nós não podemos somar, porque as ligações podem ser diferentes, as forças de ligação, mas isso é comum acontecer com os epítopes que são mais públicos, né? Então, às vezes, o valor de MFI baixo pode representar uma rejeição aguda acelerada, mesmo com a prova cruzada por CDC negativa e flow negativo. Completando essa pergunta do Davi com relação ao título por Luminex, tem alguns pesquisadores que mostram que, se você faz um título por Luminex, você consegue prever ou consegue saber quais são os anticorpos que você poderia remover, tá? Que seriam mais fáceis para você dessensibilizar. Mas isso tem um custo muito alto. Tá? Financeiramente, na minha opinião, é muito melhor você fazer esse título, mais informativo, até se você já sabe quem é o doador, por prova cruzada, que é o que a gente costuma fazer no laboratório. Então, se é uma dessensibilização, a gente faz a prova cruzada com diluições,
para tentar prever a força, o título desse anticorpo e quão fácil ou difícil vai ser a remoção desse anticorpo, tá? Por Luminex, é algo muito caro. Muito caro. Porque nos trabalhos da Nath Tambur, de Chicago, ela coloca que com a diluição, se ele continuar positivo com diluição de 1:32, não adianta dessensibilizar, não vai ter um resultado, essa dessensibilização. Então, a gente vê, para a gente fazer até 1:32, quanto símbolo da mesma amostra nós vamos ter que fazer numa mesma placa, né? Então, isso torna inviável economicamente hoje para os laboratórios. A Lívia tinha levantado a mão. Eu não sei se ela... Tem uma pergunta do Maurício aqui, que eu acho que o Renato apresentou uma parte, né, que é o histórico de doenças prévias e resultados nas provas cruzadas. Então, o Maurício pergunta aqui, qual conduta se tivermos um resultado com célula T positiva e B negativa em uma citometria de fluxo de doador falecido? A nossa conduta, na ausência, a gente repete esses casos sem pronase, para avaliação somente da prova cruzada T, tá? Como a gente, no doador falecido, tudo é meio crítico, o tempo é curto, né? Mas como a gente consegue fazer a maioria das provas cruzadas com célula do sangue, né, do doador, a gente não espera ter a cirurgia de captação para ter acesso ao fragmento de baça ou gânglio, então a gente costuma ter mais tempo agora. Então, quando a gente tem T positivo, B negativo, o nosso procedimento interno, tendo tempo, é realizar a prova cruzada sem a pronase e avaliar somente a prova cruzada T, tá? Porque aí a gente não avalia a prova cruzada B. Pode acontecer em algumas situações que a gente já viu, de você ter anticorpos contra HLA-C, tá? E esse fenômeno acontecer pela presença de anticorpos contra HLA-C. E a gente já viu que isso também depende da pronase. A pronase potencializa esse efeito. Mas isso a gente não sabe o que significa, na verdade, essa potencialização. Mas isso pode acontecer também na presença, pode ser um anticorpo mais expresso num tipo celular, tá? Mas, em geral, isso é um problema técnico, tá? Que acontece com pacientes HIV positivo, com uma frequência muito alta, e a gente marca esses pacientes. Quando a gente não sabe, a gente investiga, a gente vai marcando. Toda vez que eles entram no doador, a gente já sabe que ele é HIV positivo, e a gente já faz a prova cruzada agora com e sem pronase. A Yara Fagundes, ela faz uma pergunta que é quanto à prova cruzada por citometria com inclusão de complemento e corante de viabilidade. Alguma opinião? Eu já vi algumas modificações de protocolo. No Brasil, a gente é muito padronizado no nosso protocolo aqui, devido aos workshops que foram feitos, desde no Neumann, com o Lives, que depois, junto com a BH. Nós temos uma prova cruzada muito padronizada e muito sensível. Eu não sei qual seria o nível de sensibilidade, e a pergunta, acho que mais importante, é que a gente não sabe o que clinicamente significa, né? Então, quando a gente tem uma inserção de uma nova metodologia, o que isso vai significar clinicamente? Teria que ter algum trabalho de correlação, alguma coisa. A gente nunca tentou. É que eu imagino que essa pergunta vem de uma questão de diminuição de custos do aparelho, né? Porque o aparelho não é barato. Hoje, talvez a grande dificuldade de se expandir a prova cruzada por citometria é uma questão do custo do aparelho, do citômetro de fluxo. Mas, tirando essa questão do custo, eu não vejo... Aproveitando aqui, o Jorge Neumann já está até falando aqui, comunicando, né, na experiência dele é irrelevante. Aqui em Goiânia nós não fazemos, nunca fizemos, e Margarete também tem experiência. Eu não tenho experiência. Não, também não fez. A próxima pergunta é da Semiramis. Qual é a conduta do seu centro de transplante na presença de DSA com citometria negativa? E, ao contrário, DSA com MFI aceitável e citometria positiva? Vou começar, assim, a gente, no nosso centro, como
tem os publicados já, a gente evita anticorpos ABDR independente da prova cruzada. Os anticorpos contra C, DQ, DP, eles, independente do MFI, se citometria de fluxo negativa, eles vão para o transplante, e a conduta médica é diferente, eles são informados. Tá? Porque o que é muito importante é que isso está alinhado com a equipe, isso está conversado, isso está escrito, né? Isso sempre foi muito debatido os residentes passam no laboratório, a gente tem uma interação muito boa, né? Então, eles recebem relatórios, mesmo durante o doador falecido, eles têm essa informação prévia, tá? Então, tudo isso é muito bem comunicado. Se você tiver um DSA de 15 mil contra HLA-C, DQ ou DP, e a citometria for negativa, o resultado é liberado como negativo e a equipe tem ciência disso, tá? E a conduta deles, a gente sabe que é diferente, mas aí se tivesse alguém aqui que poderia, pelo Hospital do Rim, se quisesse comentar sobre isso, eu me sinto mais à vontade com alguém comentando, deles comentando. E a Margarete? Oi. Eu também queria que tivesse algum clínico, mas no nosso, como o transplante com o doador falecido, que acontece mais essa situação, nós não temos a citometria, porque os testes são feitos no INCOR, que faz por CDC, mas nós temos casos de DSA positivo, que provavelmente a citometria poderia até ser positiva, mas a equipe clínica, até mais ou menos um DSA de 5 mil, dependendo do status do paciente, status do doador, várias outras circunstâncias, é colocado inclusive para o paciente o grau de risco, e muitas vezes é feito porque nós já fizemos até plasmaférese antes do transplante, é um monitoramento pós-transplante rigoroso, e temos todas as ferramentas necessárias para o tratamento desse paciente. Isso mesmo em relação a A, B e DR. A decisão, muitas vezes, conta também com como está o doador, né? A idade do doador, se esse doador está na mesma cidade, o tempo de isquemia. Eu acho que tudo isso é uma balança em que a gente vai colocar a presença de DCA e todo o risco em volta da doação, desse tipo de doador, do tempo e do estado clínico do paciente. Alguns já não podem mais esperar, então daí você tem que assume um risco maior, também depende do que você tem para remediar, para você poder combater essa rejeição, quer dizer, plasmaférese, imunoglobulina, rituximab, o que você vai poder usar? Bortezomib. Então, a decisão, às vezes, varia muito com essas condições, né? A doutora Débora Fonseca fala aqui que no Hospital do Rim, pacientes com presença de DSA citometria negativa, fazemos complementação da terapia de indução, com dose extra de timoglobulina. Certo? Renato, uma parte a gente está sempre colocando a questão da sorologia, da parte da citometria, da prova cruzada, mas e a tipagem? Você tem alguma recomendação de tipagem? A gente sabe que no país, de uma certa forma, nós temos tipagem por SSP e tipagem por SSO. Seria possível, a Margarete, a Cris também, se tem algum comentário sobre essa tipagem, ou seja, a identificação ideal do paciente e em relação ao método utilizado? Real, eu acho que se a gente está falando no quanto é importante a determinação do anticorpo doador específico, o Renato falou já bem no início, a importância de você ter uma tipagem HLA completa, A, B, C, DR, DQ e DP. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser alterada, e se a gente forçar isso, é que o Ministério também altere a portaria. Mas, enquanto isso, acho que também devemos incluir, porque realmente num doador falecido, com esse pool de receptores que você tem, você vai ter anticorpo alguém vai ter anticorpo que você precisa de todos esses loci para avaliar. Eu acho que a acurácia dessa tipificação HLA, ela é importantíssima, porque senão você vai ter viés nas nossas análises.
Então, a tecnologia, a metodologia do SSO hoje já é feita por vários laboratórios, então o tempo é possível realizar na prova cruzada, na teste para doador falecido, então você teria como ter uma resolução hoje que a gente sabe que é muito boa. Então, realmente, em alguns poucos casos, acho que a gente necessitaria de uma alta resolução para uma análise alélica. Isso não são a maioria dos casos, seriam alguns casos que eu acho que você tem que voltar, não durante ali a realização do teste. Então, acho que uma tipagem HLA, como ele mostrou, então, a maioria dos laboratórios estão em condições de fazer, eu acho que pode ter alguma questão na implantação no doador falecido. Na minha opinião, é imprescindível, é impossível você fazer com uma baixa resolução uma acurácia na determinação de DSA. Eu concordo com a Margarete, eu ainda colocaria uma grande preocupação que eu tenho, porque a gente tem poucos dados na literatura, é contra o anticorpo anti-DP. Então, a gente tem alguns pacientes que têm anticorpo anti-DP, e às vezes só esses, e é uma caixa de surpresa, porque ele passa por um crossmatch negativo, não tem um DSA que a gente conheça para BDR e C algumas vezes, e o DQ que hoje é de paro, mas tem o DP, quer dizer, a gente faltam dados para ver qual é esse peso na parte clínica, e a gente está transplantando muitas vezes às cegas, né? Está levando a um transplante às cegas. E isso seria muito importante mesmo que a gente pudesse ter até para ficar mais tranquilo com os transplantes que já aconteceram também. Complementando, eu concordo com a Cris e com a Margarete. Com relação, assim, tem que ser SSO até para contemplar o que está descrito na portaria, não tem o SSCP é baixa resolução, então, no meu entender, isso estaria fora do que pede na portaria, que já vai fazer um ano agora de portaria, né? Então, o SSO seria o correto, com a liberação do código NMDP, para os laboratórios poderem analisar de forma correta. A tipagem incompleta dentro da possibilidade do local é complicado, ideal, eu tenho dúvida que é necessário, mas não contemplo no código, e o doador falecido é custeado 100% pelo SUS. Então, é uma dificuldade. E eu colocaria até um outro ponto, que tem um estudo da Escócia em que eles transplantam com crossmatch virtual, é um outro tema para a gente um dia conversar, em que eles refazem a tipagem do doador e eles encontram erros na tipagem do doador na conferência da tipagem. E esses erros, eles calculados em 1% de erro em resultados que poderiam afetar o crossmatch virtual. Tá? E isso a gente não tem ideia do que acontece hoje no Brasil. Tá? Então, eu ainda acho que o doador falecido precisa ser melhor avaliado na tipagem, uma tipagem confirmatória, de alguma outra metodologia. Eu acho que isso seria o cenário ideal. Tá? Diante de um centro onde realiza CDC, uma prova cruzada para transplante falecido, e o paciente apresenta DQ positivo, desculpa, o receptor tem um DQ positivo. Você faz a tipagem retrospectiva depois? É que vocês aí no seu serviço, você já faz o DQ de rotina. O C já não é de rotina porque não contempla na legislação. Então, você indicaria fazer isso durante a tipagem ideal, vamos dizer assim, no momento do doador. Mas em caso da presença de anticorpos anti-C, você sugere fazer depois a tipagem no pós-transplante desse C para ver se é DSA? Nós fazemos. Né? No laboratório é feito, no vivo é feito antes, o que não tem, se tem anticorpo anti-C e o paciente e o doador não está tipado, ele já é tipado previamente, independente de qualquer coisa, isso é sempre feito. E no falecido, quando a gente não tem informação e não tem tempo hábil de repetir esse teste, né, porque geralmente a gente já começa a fazer a tipagem completa assim que não recebe material.
Mas nem sempre, tem gente à noite, no final de semana, às vezes não dá tempo de liberar. A liberação é feita com base na citometria, mas logo na sequência sai a tipagem. E é feito. No nosso também, quando nós recebemos e vendo que se a gente não tem, nós pedimos o DNA do doador para o laboratório do INCOR, mas normalmente vocês, ou agora o INCOR, sempre tem também. Então, é sempre feito. Se bateu, não fez, para você saber o risco que você está correndo, né? E monitorar. Eu acho que dentro dessa toda a complexidade do transplante, eu vejo que é uma preocupação muito grande, porque falam assim, que o custo da tipagem completa é alto. Ele é alto, mas mais alto ainda é o custo do transplante. Então, às vezes, você está fazendo com uma tipagem com uma resolução mais baixa, ou tipando um número menor de losses, e está perdendo um transplante. E aqui, essa perda, ela financeiramente, dentro do SUS, ela é grande. Sem contar o risco daquele paciente ter sido submetido a uma cirurgia, né? E perder o órgão, enquanto aquele órgão poderia ter ido para o receptor ideal e está funcionando ainda hoje. Então, às vezes, a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto custa não realizar a tipagem completa de todos os losses, com pelo menos a resolução média que chega a NMDP, né? Essa é a pergunta correta dentro do transplante. Quanto custa você não fazer isso já no início? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, gente, que eu acho que é muito importante, que nós estamos na realidade que a gente tem a prova cruzada virtual e a prova cruzada real. Quantas vezes que nós estamos voltando para os dados, se dá uma discrepância entre elas? Porque nós vivemos, às vezes, você não ter um DSA, um painel negativo, e dar uma prova cruzada positiva. O painel foi realizado, a pessoa recebeu um evento de sensibilização, uma transfusão, foi repetido aquele painel. A acurácia da tipagem HLA, o uso de medicamento, eu já presenciei situações do receptor estar tomando rituximab, nem o transplantador sabia, porque era de um paciente lúpico que estava tratando no interior com rituximab, ninguém sabia. A primeira prova cruzada, painel negativo, prova cruzada fortemente B positiva. Fizemos essa pergunta, não está. Segunda prova cruzada com outro doador falecido, a mesma situação. E aí, dessa vez, nós fomos perguntar diretamente ao paciente. Ela falou, sim, tomei rituximab há 4 meses atrás. Então, eu acho que esse trabalho clínico laboratorial e o trabalho do laboratório, que ele pode enriquecer muito, achar esse problema da tipagem, achar se foi renovado esse soro e o painel no tempo adequado, se você tem alguma coisa alelo específico, eu acho tudo muito importante. Eu tive um trabalho intenso em Recife, em Pernambuco, onde a gente fez isso, e a doutora Semira sempre brincava, volta para a bancada, para ver esses casos discrepantes. E realmente foi um aprendizado muito grande. Então, eu acho que a gente está com uma grande oportunidade, os laboratórios, de sentarem para poder, cada prova cruzada de um doador dos doadores falecidos, retornar e avaliar os seus casos. Eu acho também o que falta também muito para os laboratórios são as informações corretas, né? Porque a diálise acha que é o centro transplantador que tem que passar. O centro transplantador não tem o contato semanal com o paciente. Então, muitas vezes, a gente tem informações erradas. Eu penso assim, no nosso laboratório nós temos informações de gestações as mais loucas possíveis para uma determinada paciente. Quer dizer, transfusão, você pode perder a conta de quantas são, mas perder a conta de quantos filhos é diferente, né? Então, assim, eu vejo as informações muito erradas às vezes, e às vezes, assim, até por falta de explicação em alguns lugares. Porque a gente já teve casos de pacientes que tiveram um primeiro transplante e não foi informado que ele estava indo para um segundo, porque era passado, quer dizer, como se isso não tem uma consequência no futuro. Então, assim, eu vejo que falta muitas informações que você possa confiar dentro de um laboratório.
porque elas vêm muito trucadas, elas são contraditórias muitas vezes, e fica naquele limbo, responsabilidade de quem, né? Uma Aqui é, pergunta do Alberto. nós estamos aqui no finalzinho, né, do tempo já, nós temos duas perguntas aqui, uma do Alberto, que é da medula óssea, vou deixar ela por último aqui, e o Davi ainda, que volta com a outra pergunta, né, que é se usássemos a tipificação de alta resolução, procederíamos da prova cruzada, precisaríamos da prova cruzada física. Então, o Neumann, na última aula, ele falou bastante sobre isso, né? O Renato poderia comentar também alguma, ou a Margarete, ou seja, a alta resolução e se substitui a prova física, né? Tem que ter uma boa análise de DSA do painel. E dessa boa análise do painel depende das informações que são passadas também para o laboratório. Desculpa ter atropelado. Não, eu não substitui, tá? Existe sempre já teve vários embates nos congressos perguntando da necessidade ou não de alta resolução no transplante de órgãos sólidos. Na minha humilde visão, não é necessário ter a tipagem de alta resolução, uma tipagem de média resolução que a gente tem hoje, CWD, ela é mais do que suficiente. Para um doador falecido, a gente hoje não tem metodologia suficiente para conseguir ter um resultado de alta resolução em tempo hábil para o transplante. Tá? Por enquanto, não, as técnicas de NGS ou de sequenciamento convencional, elas não têm tempo hábil para entregar esse resultado. E mesmo se entregasse, não é simplesmente esse o problema, tá? Para fazer uma prova cruzada, um transplante, somente com prova cruzada virtual, tem uma série de exigências em que o paciente tem que ser elegível para aquilo, não somente você ter a tipagem. Você tem que conhecer muito bem a história do paciente, como a Cris falou. Você tem que ter no mínimo 2 painéis. Esses pacientes têm que estar estáveis na produção de anticorpos. Tem que tomar muito cuidado quando o doador expressar um antígeno que não está no kit, que a gente já teve diversos casos que pega na prova cruzada, às vezes, uma análise, nem análise de epítopo consegue determinar exatamente de onde vem, por que esse anticorpo deu uma prova cruzada positiva. Então, tem uma série de condições para que se possa fazer. Isso tudo é um futuro, isso é possível ser feito, mas é uma série de condições, principalmente relacionadas ao laboratório, com relação à acreditação. Os laboratórios precisam ser acreditados, eles precisam ter um nível de conhecimento muito bom, né? Onde isso é feito, na Escócia, são 2 centros, são 12 equipes transplantadoras, muito, e que liberam pacientes especificamente para o transplante, né? Então, o Neumann está colocando aqui que a prova cruzada virtual positiva, a gente determinar quem vai ser positivo, como ele usa no Sul, um corte de 5.000, ele consegue predizer com resultados bem confiáveis que aquela prova cruzada vai ser positiva. Predizer negativa para o transplante não é trivial e não é a tipagem de alta resolução que vai resolver isso. E, por fim, a última pergunta aqui do Alberto, né, que é o representante da medula óssea, né, considerando a nova portaria com a possibilidade de painel na TMO, muitos laboratórios estão começando a dar suporte para os programas de TMO. Então, a pergunta dele, ele fala assim, qual é a estratificação de risco de DSA para estratificação de risco em TMO dos doadores alternativos, especialmente haploidêntico e não aparentado, como SMED? Margarete, acho que essa foi para você, né, direcionada. Não foi, né? Isso aí tem uma grande controvérsia ainda na literatura, né? Tem centros transplantadores com haploidênticos que falam no DSI, no DSA até de 10.000, sabendo que com 5.000 você já tem um atraso na pega, enquanto outros colocam em níveis menores, né? Eu, particularmente, a gente segue os protocolos do Johns Hopkins, então nós não seguimos só a questão da quantificação do DSA. Nós fazemos a prova cruzada por citometria de fluxo, que aí nós já resolvemos vários problemas, como esses dos anticorpos falsos. Então, se tem haploidêntico, nós estamos com o doador fácil de obter as células, o que às vezes
é um pouco mais difícil no não aparentado. Mas mesmo o centro alemão já mostrou que eles pedem células de centros de distância, hoje com a citometria, nós conseguimos aí até 7 dias uma viabilidade, então também não é uma contraindicação. No não aparentado, como você tem um número menor de células assim infundida, normalmente esses valores de corte são ainda mais baixos na literatura. Bom, do meu laboratório, eu acho que ele que tem que responder, né? Porque ele que é o responsável pelo treinamento TMO, o Alberto. Então, só para complementar no nosso laboratório, é lógico que a gente tem um cuidado, a presença de anticorpos contra o doador no TMO, ele tem um efeito muito grave, né, que pode ser a falha de enxertia primária, uma falha arrastada, e esse efeito, né, em pacientes que têm doenças não malignas, em pacientes que têm doenças hiperreativas, a gente avalia isso com muito cuidado, é sempre muito perto com a equipe, tá? A equipe, a gente tem conversas com a equipe, participa das reuniões para discutir isso, porque no órgão sólidos isso já não é um assunto tão novo, né? A gente já vem discutindo isso e sempre tem dúvidas. Na medula, esse assunto é muito mais novo, né, no TMO. Então, eles precisam ter esse suporte da gente, eles precisam estar perto, a gente precisa estar perto deles para orientar. A gente também, eu prefiro sempre quando tento evitar o anticorpo, porque sempre fico com muito receio dos anticorpos, e nessa situação, só que o grande medo que a gente tem é de falar que tem um anticorpo e ser escolhido um doador pior para aquele caso. Esse é um grande medo, a gente está, no caso, fazendo 500 mil testes para não fazer isso, para não falar que tem um anticorpo contra um doador sem mismatch de sexo, jovem, e ter que escolher a mãe, né, para esse menino, porque a mãe não tem DSA e ele tem um DSA fraquinho, que a citometria deu uma deslocadinha e a gente está na dúvida. Então, é um cuidado muito grande também e próximo. E a gente tenta fazer de tudo para ver se esse anticorpo é verdadeiro ou não, para não causar esses problemas de troca de doador, que eu acho que é um dos maiores medos que a gente tem. Margarete, tem mais uma parte? Não, está ótimo. Quando a gente estava preparando esse webinar, a gente viu que isso seria assunto para pelo menos 3 ou 4 webinars. Foi sugerido ali no chat que a gente fizesse um só para sorologia. Então, o departamento vai levar esse pedido, né, para a BTO e ver a possibilidade. Eu queria agradecer ao Renato, a Margarete e ao Vinhal, né, pela participação, a todos vocês que participaram e que fizeram perguntas, aqueles que ainda têm alguma pergunta, se quiser enviar perguntas por e-mail, acho que a BTO poderia encaminhar essas perguntas para nós, e muito obrigada por ter. Então, nós encerramos hoje. Eu não sei se o Renato quer falar mais alguma coisa. Não, só me despedir. Eu acho que essa oportunidade é muito boa da gente ajustar as linguagens para que tanto o laboratório e o grupo clínico a gente se entenda melhor e possa ter resultados mais reais e que venham ajudar mais os pacientes, né? O mais importante de tudo é essa comunicação para que tudo que a gente tem no laboratório, tudo que a gente pode passar, essa informação chegue para a equipe transplantadora para ela utilizar da melhor forma possível. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todos, uma boa noite. Bom, boa noite a todos, então. Boa noite. Próximo webinar.